Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre Ele. Agradecemos por estarmos aqui, por estarmos nessa caminhada que é tão importante. Todas as encarnações são importantes, porque é através dela que nós vamos crescendo, evoluindo, aparando as arestas, corrigindo os problemas que criamos, aprendendo mais quando estamos acertando. Enfim, cada encarnação é uma oportunidade preciosa de avançarmos. Então, vamos aproveitar o máximo. Aproveitar, procurar compreender, estudar, raciocinar, discutir as coisas da alma, que a humanidade, infelizmente, deixa de lado, se esquece. Envolvida nos interesses da terra, e mergulhando de uma forma tão violenta na busca das coisas da terra, dos prazeres, da fortuna, seja o que for, acaba se esquecendo de melhorar o coração, a alma. E chegará o dia em que terá que deixar tudo isso, deixar tudo de lado, porque voltará à pátria espiritual, levando os tesouros que conseguiu amealhar em razão do amar, do servir, do estar abraçando, orientando. Esse é o verdadeiro tesouro. Então que todos nós pensemos, e pensemos bem nisso. Bom, boa noite a todos. Sidoca, Lene, a Sandra, que já falamos. Hoje nós vamos falar sobre morte, né? Amanhã, dia de finados. Amanhã, para muitos, é um dia de muita tristeza, né? Desconsolo, não compreende, ainda está tão sentida pela partida de um ente amado, mas nós temos que entender as coisas, né? A obra do Pai é justa, é bonita. Quando a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas, estamos enganados. Deus escreve certo. Nós é que lemos com olhos tortos, porque não compreendemos o ensinamento dele, não compreendemos a beleza, a coerência de tudo isso que está aí. Deus não pode falhar em nada, rigorosamente nada, e não falha. Então, nós vamos falar sobre morte sob medida, né? É na medida daquilo que nós fizemos. Vai de acordo com o nosso manequim. Combinado? Então, vamos seguir. Diante da morte de alguém, nós vemos lágrimas de desespero, revolta, o mundo desaba, acaba o mundo. Muitos daqueles que ficaram se afastam de Deus, se afastam das pessoas, um isolamento, um sentimento de culpa às vezes, né? A morte ainda é um acontecimento muito sofrido, duro, triste. A perda do contato físico, do toque, né? De sentir ali, daquele relacionamento que temos, das conversas que travávamos, do carinho, da segurança. De repente nos sentimos privados disso. Parece que tudo acabou, mas não acabou não, né? Há vários aspectos envolvendo a morte. E aí nós vamos ver, né? Tanto para quem parte como para quem fica. Da parte do físico, a coisa mais grosseira, nós vamos sentir dor, tanto aquele que parte como aquele que fica. Sofrimento, é a doença que atinge. No emocional, é o medo, a insegurança. O que irá me acontecer? Aquele que vai partir. O que vai me acontecer? Então, um monte de interrogações na cabeça daquela pessoa. Do ponto de vista espiritual,
é uma relação que ele busca dele consigo mesmo, porque é um instante que é só dele, não tem mais ninguém, é um instante dele consigo mesmo, mas também com a espiritualidade, porque no momento da partida, óbvio, depende do nosso manequim, né? É sob medida, a espiritualidade estará junto e nós perceberemos a espiritualidade atuando em nosso favor. Isso deve ser maravilhoso, né? Não lembramos, porque todos nós já desencarnamos por várias e várias vezes. Encarnamos e desencarnamos. Só que nós não temos a lembrança daquilo que se passou conosco. Ainda, do ponto de vista social, a partida de alguém afeta a família, os amigos. Muitos perdem o chão. Do ponto de vista econômico, mexe muitas vezes com a estabilidade econômica, financeira de todo mundo. Então, a morte, dentro do funcionamento da obra do nosso Pai, de Deus, que é todo bondade, justiça, amor, a morte é um momento tão importante, que vale a pena ser vivido intensamente. Parece estranho. O momento da morte precisa ser vivido intensamente, porque nós estaremos retornando, estaremos deixando alguns aqui, mas voltaremos, estaremos sentindo o que fizemos, estaremos percebendo a espiritualidade nos abraçando, nos incentivando, vem, retorne, vamos lá. Então é um momento extremamente importante para nós e para aqueles que ficam também, tá? Então, como viver? Aí a gente pode perguntar, como viver intensamente esse momento? Se o homem teme de uma forma tão violenta a morte, se desespera ante a morte que se aproxima, se ainda pensa que só vai acontecer com os outros, não vai acontecer nunca comigo, sempre acontece na casa do vizinho. Quando acontece com alguém próximo, aí ele se revolta contra Deus, aí a coisa cai, né? E a grande maioria não se prepara para a morte. Nós temos que nos preparar para a morte, porque morreremos de acordo com aquilo que vivemos, né? As crenças que levamos, as obras que fizemos, né? E olha, o homem não sabe, muitos, que a morte é sob medida para cada um de nós, né? Não entende o funcionamento maravilhoso da obra do Pai. Então é para pensar, isso é para pensar. Por que isso tudo acontece? Por que esse medo? As pessoas, a grande maioria, para dizer 99%, tem um medo extremado da morte. Quais os motivos que provocam e que provocaram isso tudo? Bom, entre os motivos, para não querer aceitar, querer entender a morte, porque a morte é inevitável, né? Se há alguma coisa mais certa na vida é que vamos morrer. Então, entre os motivos para a gente não querer aceitar a morte, nós vamos colocar aqui o instinto de conservação. Nós carregamos o instinto de conservação, animais ainda, somos animais, estamos evoluindo, carregamos dentro de nós esse instinto de conservação, de preservação, né? Essa força preventiva que segura, sim, a muitos para evitar que cometam um ato extremado, um suicídio. Se não tivéssemos o instinto de preservação, talvez qualquer enxaqueca seria motivo para que eu não quero mais, desistir, vou embora, vou desertar, né? Então, o instinto de preservação ou conservação, no entanto, desconsiderados por muitos nos momentos de extremo desgosto, de insegurança, de revolta,
Então, nem mesmo às vezes o instinto de preservação é capaz de evitar que aconteça algo triste, né? Outro motivo, ainda em nós, a predominância da natureza animal. Estamos muito presos à terra, né? Então, quanto mais inferior for o espírito, mais ele estará atrelado às coisas do mundo, né? Preso às suas tendências, às suas necessidades, que têm que ser satisfeitas de qualquer forma. Então é uma vida mergulhada no ter, no conquistar, no possuir, no construir, e esquece um pouco das coisas da alma. Outro motivo para temer a morte. Quando viemos para cá, nós viemos do mundo espiritual e reencarnamos na Terra. Quando reencarnamos, a nossa memória ela é apagadinha, né? Não deixamos de ter a memória, apenas ela está apagadinha nesse momento, né? Nos esquecemos da vida espiritual, do que fomos em outra, a nossa vida, a nossa passagem pela pátria espiritual, tudo isso é temporariamente apagado, né? Então, esse esquecimento do passado é uma bênção de Deus, é uma necessidade. Aqueles que não compreendem dizem assim: ah, mas se eu vim para cá sem lembrar do que eu fiz, eu vim aqui para quê? Eu vim aqui para me aproximar de quem? Corrigir o quê? O que eu fiz de errado? Esse esquecimento é uma grande bênção do Pai. Porque se viéssemos aqui e apagássemos e lembrássemos, ao invés de ter apagado o que fizemos, nós estaríamos diante de pessoas com as quais nós tivemos duelos terríveis. Eu o matei, ele me matou, matou minha família, eu roubei a família dele, coisas cruéis. E de repente eu me deparo com ele. E como que eu me depararia com ele ainda se ele surge na minha família? Eu ter um filho ou ter um pai que me assassinou, que me roubou, né? Muito estranho. Então o esquecimento do passado é, na verdade, uma grande bênção de Deus, né? Essa visão de que as coisas, estou atrelado, eu não lembro das coisas de lá, estou muito preso às coisas da terra, não quero sair daqui, estou de uma forma tão terrível ligado a isso tudo. Normalmente essa visão muda no momento em que nós passamos por uma coisa chamada experiência de quase morte, EQM. Um acidente, um problema qualquer, de repente nós nos vimos ou nos vemos do outro lado. E de repente abre-se um cenário que eu realmente não, entre aspas, não conhecia. E me impressiono com aquilo. Entretanto, estou ligado à Terra, mas estou vendo uma situação diferente. A partir de então, eu tenho tudo para perceber, entender que não é só aqui que se vive. Não, o outro lado. E o outro lado é muito mais importante do que esse que está aqui. Esse que está aqui é importante neste momento em que estamos encarnados e estamos trabalhando para melhorar a nossa condição espiritual, né? Outra coisa que complica também, nos dá um medo maior com relação à morte. Conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas, das igrejas, várias igrejas, né? Que ao longo dos séculos nos ofereceram uma visão distorcida e prejudicial também do que sucede a nós após a separação, o corpo físico do espírito. Aquela ideia de uma única existência, uma única caminhada, né? Se eu fizer bem aqui nessa única caminhada, eu vou para o céu. Se eu falhei, vou para o inferno, né? Então esses entendimentos que não são nem racionais, eles não colaboram para um melhor entendimento da morte.
não nos fornece esperanças na hora da partida. O futuro, para onde eu vou? É tudo desconhecido, eu não tenho a menor noção, tudo é tenebroso. Eu devo ir para o inferno. Por quê? Porque eu não consegui fazer tudo certo. Né? Vem falar de sofrimentos eternos. Meu Deus, isso aí cria em nós uma resistência terrível, uma dor terrível no momento de ir embora, no momento de partir. O receio também, outra coisa, que com a morte tudo se acaba. Eu volto para o zero. É outro entendimento também, né? Estamos aqui caminhando, mas no momento em que morrer, é como se eu fosse uma gotinha que voltasse ao oceano. E agora? E os meus amores? As pessoas que eu amo, né? O que eu fui buscar de entendimento, de crescimento, vai voltar para o meio do oceano? E aí a razão nos diz: viver para quê? Viver, aprender, amar e depois voltar para dentro do oceano? Não existe individualidade nenhuma? Sumir fica meio estranho, né? No momento da morte, eu vou deixar de existir? Ou no momento da morte de alguém que eu amo? Meu Deus, ele acabou, não existe mais nada. É complicado, né? É isso que nos traz também o medo da morte. Se nós entendêssemos melhor a nossa trajetória, a nossa caminhada, compreenderíamos que cada um de nós tem a sua morte sob medida. Sob medida. Como um terno. O terno, o alfaiate vem, vai medir. Se eu tiver barriga, o paletó vai ser maior. Se eu não tiver barriga, não tenho, o paletó vai ficar menor. Então a nossa morte vai de acordo com o nosso manequim daquilo que fizemos, né? Então, cada um de nós constrói a sua morte de acordo com aquilo que fez, as suas qualidades, seus defeitos, né? Então vamos pensar. A vida do espírito não tem fim. Teve início, mas não tem fim. Esse corpo não. Esse corpo é temporário. Nós, quando eu falo nós tivemos início, eu estou falando eu, espírito, que estou ocupando esse corpo. Mas esse corpo é apenas a matéria da qual eu sou espírito, eu me utilizo disto para me movimentar, né, para ter o contato, convívio com as pessoas, dialogar, enfim, é para isso que nós temos. Então, reencarnação e desencarnação, vida, vinda e ida, são instrumentos do qual o Pai manifesta a sua infinita bondade, o seu infinito amor, a sua infinita justiça para com todos os seus filhos. Às vezes as pessoas não compreendem. Reencarnar, será que existe? Bom, se eu perguntar, se não existir, como que funcionam as coisas? Uma única vida, a gente faria tudo certo? A gente mereceria esse céu? A gente aprenderia a amar tendo sido criado alguns anos atrás? Virtudes que temos, habilidades que temos, circula nos meios sociais crianças 2 anos, 3 anos, com uma habilidade, por exemplo, com um instrumento musical. Veio de onde? Alguns vão dizer, foi o pai que deu a ela. Tudo bem, por que não deu a mim? Eu queria também, né? Então, somos viajantes de longa data. Somos alunos que frequentam a escola há vários dias ou várias encarnações. Aprendemos hoje, voltamos para casa. Chegamos em casa, lá em cima. Vemos o que fizemos,
fazemos a nossa liçãozinha de casa. Bom, agora é hora de voltar para a escola. Eu vou para a escola, venho para cá. Para aprender o quê? Uma nova lição. E venho mostrar ao professor que aquela lição do dia anterior eu já aprendi, que já não devo errar mais. Aquilo não. Só que eu estou aprendendo uma nova lição, não aprendi direito, vou errar. Tenho todo o direito. Se for sem querer, vale. E aí retorno para casa, lá em cima. Tomo consciência do que fiz. Faço minha liçãozinha de casa. Retorno para cá. E assim sucessivamente. Não fosse assim, nós estaríamos fadados a um sofrimento eterno. Não tem saída. Por quê? Porque nós ainda estamos buscando alguma coisa. Mas tem tantos que estão aí mergulhados no crime. E como é que fica? O pai vai fechar as portas a esse irmão que ainda não aprendeu a fazer melhor? Não aprendeu. Aprenderá. Certamente aprenderá. Jesus deixou parábolas que nos mostraram de uma forma extremamente clara que o pai não vai perder de nenhum de seus filhos. Ele falou do filho pródigo, falou da dracma perdida, da ovelha perdida. Então, nós temos a oportunidade de, dia a dia, encarnação a encarnação, crescer, evoluir, né? Não fosse assim, então Deus não seria justo, não seria bom, não seria o Pai, tá? Bom, o espírito encarnado, nós, no nosso caso, espírito ocupando uma carne temporária, né? O objetivo sempre é progredir, sempre. Então, através da vida, daqui, no nosso caso, Terra, poderia ser em outro planeta, enfrentar as dificuldades da vida, né? Que para nós se configuram expiações, provas. É uma escola. Eu estou aqui na escola, eu tenho que passar por uma prova. Nessa prova eu vou ver se aprendi ou não. Se não aprendi, refaço a lição. Ué, é a única forma de aprender. O espírito se utiliza sempre, de um corpo, um segundo corpo, que seria semimaterial. Nós chamamos de perispírito. Quando está desencarnado, o espírito, que é tão sutil, né? Ele está ligado a um corpo semimaterial, que é o perispírito. Quando alguém em casa diz: "Ah, eu vi um espírito", na verdade você viu um perispírito, comandado por um espírito, que está ali comandando tudo, né? Dirigindo tudo. Então, o espírito e o perispírito caminham sempre juntos, sempre. Não se desgarram nunca. E quando reencarnamos, aí vem o terceiro corpo, que é o corpo material, né? E aí esse corpo físico que nós usamos por um período para passarmos por essas experiências, largamos esse corpo e o espírito, levando o seu perispírito, retornam à pátria espiritual. O corpo, portanto, material tem prazo de validade, né? Curta duração. Existe uma lei. Essa lei vigora em todo o universo. É a lei da destruição, né? Nós estamos falando de morte, nós estamos falando de finados. Então, a espiritualidade orientou, isso está registrado dentro da doutrina, um problema no olho, que é necessário que tudo se destrua, tudo, para renascer e se regenerar. Então é necessário que as coisas materiais, as coisas mais brutas, elas se destruam para renascer e melhorar, regenerar. Porque isso, a que chamamos destruição, é transformação. Ah, não existe mais. Existe. E o corpo? O corpo não. Mas ele voltará, né? Regenerado para uma nova oportunidade, para uma continuidade do crescimento. É transformar, né? Já viram uma árvore? Quando ela está lá produzindo,
a gente percebe que já está sem forças, já está velhinha a árvore. De repente alguém fala, tem que podar. Mas podar como? Tem que cortar os galhos, tal. Puxa, mas cortar os galhos? Então, é uma, entre aspas, uma comparação meio fraca, mas vale. Corta-se os galhos, ela recupera a vitalidade, a força e começa a produzir de novo. Então, foi necessária a destruição para se regenerar. Conosco, não tem essa poda. O corpo fica, a gente volta e vem ocupando um novo corpo. Tá? Então, é assim que a gente cresce, evolui. Portanto, é da lei que tudo que renasceu se destrua. Quando renascemos, eu, há tantos anos atrás, isso aqui daqui a pouco vai embora. Não vai ficar mais. É necessário que destrua para ter a oportunidade de voltar e retornar em algum momento ocupando uma carcaça nova, né? Então, tem um chavão dentro da doutrina. Kardec disse, né, Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Ele está se reportando às reencarnações, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E é assim que funciona, né? Para que a gente tenha a oportunidade de crescimentos a partir do momento em que retornamos novamente à sala de aula. Preservação da individualidade. Ah, mas um ente amado, amanhã é finados, ele partiu e agora ele não existe mais? Não, ele continua ele, né? Levando o arquivo que está aqui nele espírito, né? Será que era o cérebro o arquivo? Não, isso aqui é apenas um intermediário para se manifestar. Mas o arquivo mesmo é o espírito. Ele é a caixa preta nossa. Tudo está registrado ali, né? Então, a individualidade se mantém, nunca se perde. Quando a gente falou de ser uma gotinha que voltaria para o oceano, a gente não teria individualidade. Não faz sentido, né? Então, no Livro dos Espíritos, para quem que não é espírita, estou comentando só para terem uma noção, tá? Voltar para um todo seria terrível, né? Porque a gota voltaria para o oceano. Outra coisa, se nós perdêssemos a individualidade, como explicar as diferentes qualidades e defeitos se viemos de um todo? Nós viemos num todo e eu vim com todos os defeitos, você veio com todas as qualidades? Não vale, né? Assim não. Outra coisa, pergunta 150. Eles dizem, o espírito leva consigo, quando parte, lembranças e o desejo de ir a algum lugar. Está levando lembranças. Ele quer ir, quer se encontrar com alguém, mas pode não ir para locais bons. É questão do manequim. Provas da individualidade existem. A doutrina espírita também é ciência, né? Ciência, religião e filosofia. Então, é provado através das manifestações mediúnicas, das comunicações, a individualidade daquele que se comunica, que vem do outro lado. E é maravilhoso porque ainda fica mais forte essa comunicação e o entendimento de que a individualidade realmente não se perde quando a comunicação daquele espírito vem e traz detalhes incríveis, maravilhosos. Ele fala nomes, fala locais, tudo. Ele vem e de uma maneira tão clara, aquele ente amado, que o conhecia muito mais na intimidade, não tem dúvida nenhuma. Fala nome, fala acontecimento. Olha, eu vim aqui, estou lhe abraçando, hoje é dia do seu aniversário. Fala tudo. Individualidade mantida, totalmente mantida. Não se perdeu, né?
a separação da alma com o corpo se desfaz. Então estou dando uma pincelada em tudo, tá? O espírito se dirige para onde está o seu coração, ou seja, a sua afinidade, né? O seu sentimento, a sua ligação. Já estamos falando de sob medida. Aquele espírito que estava vivendo muito mais com os amigos do boteco e muito menos com a família, o coração dele está muito mais ligado no boteco do que com a família, né? Então, o pessoalzinho do boteco fala muito mais alto nesse coração. De repente, desencarnou, morreu, está lá no boteco, né? Ou a conta bancária é tudo para ele. Desencarnou, foi lá na agência, conferiu o dinheiro se está depositado ou não, né? E o espírito então se dirige para onde o seu coração manda, ao seu interesse, às suas intenções. Então, é preciso se preparar para a morte durante a vida. É durante a vida. Né? Se ajustar, fazer um ajuste nesse seu manequim. Se o meu manequim está voltado para o boteco, opa, pera, eu na hora que for, eu vou para o boteco, né? Meus interesses serão outros. Então estarei muito ligado às coisas da terra. Então eu ajusto o meu, entre aspas, manequim da morte da maneira que eu vivo, né? Não pode ser diferente. A morte vem na exata medida daquilo que você faz na sua vida. Você fez o bem? Melhorou. Você melhorou o seu manequim. Fez o bem? Amou? Serviu? Beleza. Fez o mal? Você estragou o seu manequim. Você vai todo roto para o outro lado, né? Assim é que nós vamos nos preparando para a morte. A morte que fica sob medida para nós. Então é melhor que a gente se prepare desde agora, né? Jesus disse: buscai o reino dos céus e o resto virá por acréscimo. Eu estou dando uma pincelada geral, tá? Então precisamos aprimorar o nosso espírito durante a encarnação. Jesus nos deixou a receita. A cada um segundo suas obras. Humildade, caridade, perdão, simplicidade, pureza de coração, tudo na forma, dentro daquilo que a gente consegue. A gente não consegue ainda grande coisa, mas temos que nos esforçar para conseguir o melhor que pudermos. Entretanto, o oposto é servir a Mamon. Por isso que Jesus diz: se servir, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é as coisas da terra, tá? Então, ou se serve a Deus, ou se serve as coisas da terra. Lembram que Jesus, certa feita, no jovenzinho que era rico, que queria seguir Jesus, Jesus disse: cumpra os mandamentos. Mas isso já faço. Mas Jesus percebia nele um apego muito grande às coisas da terra. Ele era rico, né? Mas muito apegado, muito segurando tudo. E aí Jesus diz: faz o seguinte, venda tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E o rapazinho foi embora. Será que Jesus queria que ele vendesse tudo, entregasse ao pobre e fosse seguir Jesus? Não, de forma nenhuma, né? Ele estava dizendo ali: desapegue-se. Porque se você transformar as coisas da terra em Deus, você está transformando Deus em alguma coisa aqui da terra, tá? Então, o bem é que ajusta esse manequim. O bem em todos os sentidos, né? Caridade, o amor, o serviço, o abraço, o sorriso, a atenção, tudo isso é bem. Então, não vamos deixar para amanhã o bem que podemos fazer hoje, porque ninguém garante que teremos o amanhã, né? Aqui encarnado. O amanhã vai existir, mas a gente pode estar em outro lado, né? Dúvidas que surgem com relação à separação do corpo
e o espírito, com o seu perispírito, tá? Dúvida, é dolorosa? Pode ser. E pode não ser, né? É sob medida. É aquilo que fizemos. Nós colocamos o nosso manequim. E esse manequim é utilizado para o desencarne, para a morte, tá? Então, é sob medida aquilo que fizemos. Como que está o nosso manequim aqui, né? O entendimento e o grau de evolução, aquilo que nós já entendemos, né? Que fomos crescendo, evoluindo, fazendo o mais possível de acordo com o que Jesus nos orientou. Tudo isso determina um maior, ou se não fazemos, um menor sofrimento nessa separação. Se estamos fazendo o melhor, o sofrimento é menor. Se não estamos fazendo o melhor, o sofrimento é maior. Apego, quando falamos do apego. Imagine aquela pessoa que tudo para ela era a sua empresa, o seu automóvel, o seu apartamento, o seu isso, o seu aquilo. E aquilo era tudo. Na hora de partir, o entendimento era pequeno. O sofrimento em deixar isso tudo é grande, porque ele não vai levar, né? Então, daí a necessidade de buscarmos esse entendimento. E vamos aprendendo isso, como dissemos, durante a vida. É aqui que nós já estamos nos preparando. Há, inclusive, isso em relatos, né? Mediunidade, manifestações de espíritos, muitos que estão tão apegados às coisas da terra que permanecem até ligados ao próprio corpo material após a morte. Não consegue se desligar. Apego até ao próprio corpo. Ah, é botox, é isso, é aquilo. E está lá, preso no corpo, né? Então, se agarrou, vai sofrer. Entretanto, a morte natural, aquilo que muitos dizem, eu não queria, por exemplo, ficar muito tempo ali numa cama, aguardando a morte. Bom, primeiro que a gente não tem que escolher, né? Vai acontecer o que tem que acontecer. Mas estar, muitas vezes, aguardando a morte, uma morte natural, por exemplo, um esgotamento dos órgãos, pode auxiliar demais aquele espírito, porque ele vai ter um tempo para entender o que se passa. Ele vai ter um tempo, inclusive, para ter contatos, se for possível. A espiritualidade ali ajudando, um parente que já está do outro lado. Ele vai compreendendo, tendo tempo para pedir perdão, para ajustar as coisas, para dizer a alguém que ele nunca disse que o ama. Tudo isso está facilitando, né? Está melhorando. E às vezes eu não quero ficar. Se for necessário, tomara que fique, né? Não gostaria de causar problema para ninguém, mas... vamos falar do desfazendo os nós, né? Os laços da matéria. Desfazendo os laços da matéria. Então, os que melhor se preparam durante a vida auxiliam no momento de partir a desfazer esse laço, né? Por quê? Porque ele já está resolvidinho, não está com esses apegos, né? Com essas coisas todas, e o laço é tão fácil de soltar. Pronto, desfez o laço, pode partir, né? E parte de uma maneira mais rápida e menos dolorosa, né? Então, esses que já foram se preparando, normalmente estão sendo acolhidos por aqueles que já se anteciparam na partida. Entes amados, né? Pai, mãe, esposa, marido, filho, irmão, que estão do outro lado e que vêm acolher aquele que partiu. Mas, se é necessário desfazer o laço, alguma vez você, para desamarrar o sapato, ao invés de desfazer, transformou num nó? Tem aqueles que têm os laços, mas que transformam em nós. E aí? Como é que vai partir?
está todo preso, todo amarrado, todo sofrido. Está apegado às coisas da matéria, aos vínculos familiares doentios. Minha família não é minha. Minha família está emprestada a mim. Amo minha família de uma forma infinita, mas estão emprestados. Eu daqui a pouco vou e eu os deixo. Ou algum deles vai e pronto, acabou, né? Então, vínculos com família doentios, vira nó, medos, crendices, a falta do conhecimento, os ódios, as intrigas, as falcatruas, as corrupções, os vícios, tudo isso complica, né? Nós sabemos que quando partimos, todos, praticamente todos, quando partem, passam por um torpor. Alguns por mais tempo, outros por menos tempo. Mas a lucidez desse espírito que partiu, ela virá na medida em que ele consegue se recuperar e trazer para si o entendimento do que se passou. Quanto mais entendimento tem, mais fácil será recobrar, entender, compreender aquilo que se passa com ele, tá? No momento mesmo da partida, a confusão é meio geral, né? Lembram-se do filme Ghost, quando o rapaz ele toma um tiro, levou um tiro e sai correndo atrás do assassino. Recordam dessa cena? Ele correu e não achou, não conseguiu alcançar o assassino. Quando ele volta, ele vê o próprio corpo ali no chão. Ali ele se deu conta, né? Então, para nós, no momento mesmo, normalmente não temos essa lucidez. A lucidez virá mais rapidamente ou menos rapidamente, de acordo com aquilo que a gente foi buscando ao longo da caminhada, de acordo com o plantio que fizemos. Fizemos o bem? Quantas preces os que ficaram estarão dirigindo para nós, para que a gente seja amparado. Isso é muito lindo, né? Então temos que fazer o bem. Tem um caso que é muito comentado, de um espírito, uma pessoa que desencarnou e o espírito do outro lado veio para participar do seu próprio velório. Então ele já estava praticamente desligado. Quando ele morre, o corpo morre, o espírito já estava lúcido e que vem no próprio velório e dá uma comunicação mediúnica através de um amigo que estava presente, né? Kairbar Chútil, um dos nomes muito reconhecidos dentro da doutrina espírita. Bom, eu dei uma pincelada geral, um pouquinho corrido, né? Mas eu vou ler aqui, comentar sobre um texto. Já falei outra vez aí, há tempos atrás, um texto atribuído a um rabino chamado Henri Sobel. Uma pessoa, eu reputava como uma pessoa e reputo ainda, porque ele continua do outro lado vivo, né? Uma pessoa, eu entendia, uma pessoa muito culta, maravilhosa, uma pessoa muito boa. E ele fala exatamente sobre a morte, fazendo uma comparação. Ele é judeu, era judeu, né? Então ele diz assim: quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: ele já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes
de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém disse, ele já se foi, haverá outras vozes mais além, do outro lado do mar, a afirmar, lá vem o veleiro. De um lado ele partiu, do outro está chegando. E aí ele continua, quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, chorando dizemos, ele se foi. Quando um ente amado, uma pessoa querida, partiu, morreu. Ele se foi, como o veleiro. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita. E é assim, no mesmo instante em que dizemos, ele se foi, no além, outro alguém estará dizendo, ele está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Então, estamos aqui, encarnado, lamentando a partida. Do outro lado, no outro porto, alguém feliz pelo regresso do ente amado. Um pai, uma mãe, seja quem for, incentivando, vem filho. Na vida, cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Assim, um dia, todos nós partimos como seres imortais que somos, e ao encontro daqueles que também amamos e que estão no outro porto, do outro lado do mar. Bonito, né? Henri Sobel, um rabino, explicou tudo o que é a morte, a tristeza de quem fica, a alegria de quem está recebendo de volta o ente amado, Então, buscando minimizar a dor, a tristeza pela partida de um ente amado, Às vezes estamos aí, coração triturado, lembrando, olha, partiu alguém que eu amo tanto, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, eu estou aqui triste. A tristeza é natural, Só não podemos nos abalar dessa forma. Então, vamos pensar nestas coisas. Você que está com o coração triturado porque alguém partiu e você não consegue aceitar. Vamos lá. Não ignore o luto. Sinta o luto, sem medo. É normal. Você não precisa passar pelo luto sozinho, sozinha. Não. Não se isole. O luto também não tem tempo definido. Antigamente eu lembro, minha origem portuguesa, os portugueses ficavam um ano vestido de preto, as mulheres com véu lá, aquela coisa toda, porque o luto demorava aquele tempo, E não é, o luto não tem tempo definido, não. Desapegar. Desapegue não é esquecer. Desapegar não é esquecer. É só entender uma realidade nova. Aí a necessidade de estudar, de pensar, de refletir. Ainda, aos poucos,
volte à rotina, ao estudo, ao trabalho, passeios, volte à vida. Se for preciso, procure ajuda profissional, ajuda religiosa, né, para ser acolhido, ser orientado, para realmente dar aquela chacoalhada e seguir adiante. E entender que aquele que amamos e que partiu se encontra no outro porto, do outro lado do mar, acompanhado de pessoas que o amam tanto quanto nós o amamos, né? Então, ele tem tudo para ser feliz, está feliz, né? Então, liberte-o. Isso é importante, fundamental. Liberte-o, porque aquele choro de desespero maltrata, prende, acorrenta, algema aquela pessoa. Ele está lá, mas não está. Ele está aqui e não pode estar aqui. Olha que confusão na mente desse espírito. Então, liberte-o para que ele seja feliz e possa retornar em algum momento para ver você, né, nos seus sonhos, na sua intuição, em uma manifestação através da abençoada mediunidade de alguém. Tá? Pensemos nisso. E uma frase que é para ficar dentro do coração: aqueles que se amam jamais se separam. Estarão sempre juntos. Não tem o toque, mas estão juntos. Combinado? Então, vamos encerrar com a prece, né? Como sempre. E nessa prece, pedindo a Jesus, nesse momento, que esteja no coração daqueles que estão sofrendo pela partida de alguém que ama, pela partida de um amigo, de um parente, aqueles que estão sofrendo pela partida de um estranho. Viu no noticiário, mas está sensibilizada. Jesus esteja no coração de todos eles, para que eles encontrem o conforto, para que eles busquem o entendimento, esse entendimento que liberta o coração e que liberta o nosso coração e o coração daquele que partiu, que ele precisa estar liberto também. Jesus, esteja também no coração daqueles que estão do outro lado da vida, lá no outro porto, que quando desembarcaram no porto do outro lado, não tiram do seu coração, da sua mente, a vontade de retornar imediatamente àqueles que ele ama e que ficaram neste porto. As coisas acontecem na medida certa, no momento certo. Então, que cada um aprenda a libertar o outro, porque o amor verdadeiro não é aquele que aprisiona, mas é aquele que liberta. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos. Deixa eu ver quem está aqui. Maria Aparecida Barbosa, boa noite também. Isilda Rodrigues, né? Guilherme, tudo bem? Maria Leone, tudo bem? Sandra, um abraço também. Todos vocês, um grande abraço. Obrigado pela paciência. Que amanhã deem um abraço no papai, na mamãe, no filho, na avó, no vô. Mas eles não estão aqui. Olha, parte já está do outro lado. Dá um abraço através de uma prece, tá? Muito obrigado, pessoal. E até a semana que vem, tá? Tchau, tchau. Obrigado.